Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela tua companhia, você que me dá o prazer da tua presença, ouvindo a mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo abrace a você de forma a te dar tudo que tu precisa para que tu se sinta uma pessoa abençoada, e não só no quesito material, mas abençoada espiritualmente. Uma pessoa vencedora, uma pessoa capaz de dar glória a Deus, tendo muito ou tendo pouco, que saiba viver com o que você tem. E com o que você tem, você dá glória a Deus. Você vai ver que as coisas mudam, meu irmão. Automaticamente elas mudam quando você dá glória a Deus por muito ou por pouco que você tem. Amém? Eu te convido nesse pensamento, me acompanhar nessa leitura, que nós vamos falar de um problema que hoje é constante na igreja. Infelizmente, a gente tem que trazer aqui uma doença que está no meio do povo de Deus, chamada inveja. A inveja tem posto irmão um contra o outro. A inveja tem posto nação contra nação. E nós, como cristãos evangélicos, praticantes desta fé, passamos por cima dessas doenças sem dar o devido crédito que elas merecem. E qual é o crédito? É trazer a memória que ela está aí no meio de nós. E que temos que combater ela com as boas obras, com a boa vontade, querendo sempre o melhor para o próximo. E só tem uma forma de você querer o melhor para o próximo, é ouvir os ensinos de Jesus. Nos acompanhe nessa leitura, em nome de Jesus. Aqui, em Mateus 20, diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e ouviu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperava receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportávamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi encontrado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Glória a Deus, graças a Deus. Irmão, a gente vê que dentro da obra de Deus existe um espírito chamado invejoso, espírito da inveja.
que está dividindo a igreja, homens que não se sujeitam aos seus líderes. E eu não vou dizer que é contra sair do ministério, abrir outro, não, isso é bom, isso é do evangelho, é maravilhoso. Mas eu digo o seguinte, o motivo pelo qual sai. O problema aqui não é sair do ministério, se desligar do ministério e abrir outra porta, não, porque Deus é generoso, é dono da obra. Quando uma pessoa é capaz, no ministério, o pastor daquele ministério, o bispo, o apóstolo, educou o discípulo, discipulou e mostrou para ele como é que faz, e ele está sendo capaz, Deus chama ele para abrir a porta, para ele tocar o barco, e assim ele vai discipulando, e o outro vai saindo, vai abrir outro ministério, isso é de Deus. Mas nós questionamos aqui, irmão, é o ponto de partida desses homens, quando saem do ministério. Às vezes é por inveja. É porque o líder está crescendo, o ministério está crescendo, e a inveja entra, e o cara que abriu o negócio dele só para também chegar naquela estatura do seu líder. A gente tem visto isso. E a Bíblia fala que a inveja vem, porque ele quer ganhar na mesma proporção do primeiro. Gente, pelo amor de Deus, o homem liberto, irmão, jamais tem inveja. A Bíblia diz que para nós não invejarmos nada de quem quer que seja, mas nos contentarmos com aquilo que Deus dá para nós. Quando eu falei de sair do ministério e abrir outra porta, é outro ponto, mas é de Deus. Mas eu quero falar da inveja que está dentro do povo de Deus, dentro da casa de Deus. Hoje assim, se Deus deu descanso para um homem e esse homem está descansando, a inveja bate, porque ele não está trabalhando, porque ele não sei o quê, e está comendo as custas. Meu, você não sabe o que Deus falou para ele. Você não sabe. Então você tem que fazer o seu melhor, independente de alguém te ajudar ou não, se esforce para fazer o teu melhor. Faça com que Deus coloque pessoas do teu lado para acrescentar na tua vida. E se Deus tirar essa pessoa depois que acrescentou, dê glória a Deus. Isso quer dizer que você fez o teu serviço bem feito, irmão. Aprende, meus amados. Quando Deus tirar alguém da tua vida que andou contigo o tempo todo e agora está dando sozinha ou sozinho, dê graças a Deus. Isso só diz que você foi um mestre que ensinou bem. Isso só diz que você foi um homem que discipulou, um cabeça que ensinou a verdade. E agora aquela pessoa se encontra na condição de tocar o barco sozinho. Então isto é glória para quem saiu e está tocando sozinho e também para quem ensinou. Deveria ser um prazer que o líder tem de liderar e ver o seu liderado sair capaz de andar sozinho, mas parece que não é isso que acontece. A inveja tem tomado conta dos meus irmãos que sai brigado e logo depois abre um canal no YouTube e começa a falar mal do seu líder. Isso mostra que a inveja está no coração daquele que fala mal. Porque um homem liberto, irmão, não tem nenhum mal nele. Não tem. Um homem liberto pelo poder da palavra, não tem um mal nele. Ele vê problema. Ele vê em volta, mas ele só traz, nele só tem solução. Ele vê tudo o que tem que fazer, irmão. E ele não vai ficar dando margem ao erro, ao mal. Não, ele começa a resolver. Ele começa a orientar, faz assim, faz assado, não ficar atrás, amando a todo, respeitando a todo, e respeitando inclusive o direito daquele que discorda dele. É o direito daquele que está discordando de discordar. A liberdade é esta. É que você é exemplo. Eu nunca vi um liberto que não é exemplo, não existe isso. Se você é liberto, você é exemplo. Porque de você não há nenhum mal. Lembra de Elias? Isaías? Isaías é um profeta messiânico. Mas quando Deus veio procurar seu profeta, não achou. Ele estava no meio dos irmãos lá, dos outros parceiros dele. Mas quando Deus acha ele e purifica a boca dele, ele se lança na obra. Então, irmão, quando eu estou liberto, purificado, eu me lanço na obra de Deus. Qual é a obra de Deus? A boa obra, irmão. Não fique procurando versículo na Bíblia que vai apoiar a tua preguiça, que vai apoiar a tua má vontade. Você que gosta de denegrir a imagem do teu líder, você que gosta de denegrir a imagem de todo mundo que fala a verdade, saiba que você está procurando versículo na Bíblia que venha concordar com a tua má vontade. Porque vontade só tem duas: a boa e a má. Qual delas está te acompanhando?
É aquela que procura desculpa? Ou aquela que se lança? Qual vontade é que te comanda? Amar aquela que procura versículo na Bíblia para não ser bondoso para com o próximo, amoroso, justo e venha fazer a vontade de Deus, como Isaías, que foi liberto, se lançou? Ou você é daquele tipo que procura o versículo na Bíblia para dizer, não, mas está escrito aí, como eu tenho visto. Eu tenho visto homens de Deus, que se diz de Deus, e eu sei que é, questionando o dízimo. Esses homens estão com má vontade. Porque não é porque a lei, acabou a lei, que você vai deixar de dizimar. Eu sei que esse assunto não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas lembre, o que tu fazia pela lei, agora tu faz pela fé, pelo amor. Gente, não se pode arrumar desculpa para fazer a obra boa, não. Obra boa você vai fazer, porque você tem fé no Filho de Deus, que é bom. Deus é bom. O próprio Jesus disse que o Pai é que era bom. Como é que você vai dizer que ele não é? Então aprendamos que a inveja em nós, irmão, ela causa discordância com a vontade de Cristo, que mandou amar. E ele traz essa parábola aqui, essa comparação, para dizer para mim e para você que a gente não deve ficar com desculpa para fazer a boa obra. Não devemos, não. A gente tem que sempre fazer a boa obra, irmão. Do contrário, é inveja. Quando eu não tenho vontade de servir o meu líder, falta em mim reconhecimento. O espírito de reconhecimento falta. Quando eu não respeito aquele que me liderou, que me disciplinou, eu não tenho em mim o espírito da liderança. Não tem, porque o espírito da liderança, irmão, é o espírito de quem vai comandar. E como é que um homem que vai comandar não considera seu comandado? Sai com soberba, falando mal do seu comandado, do seu comando, do seu líder, denegrindo a imagem do seu líder. Não tem Deus disso não, irmão. Deus está te usando porque o evangelho é lei, tem que ser pregado. Tem que ser pregado. Com inveja ou sem inveja tem que ser pregado. Mas tu vai acertar com aquele chamado Jesus, que hoje é a graça, mas naquele dia vai ser juízo. Ele vai te cobrar isto. Você saiu do ministério, denegrindo a imagem do teu líder. Pegou a falha do teu líder e lançou no ventilador. Deus é justiça, irmão. Amanhã vai ser tua vez. Então aprende hoje a sair dando graças a Deus pela vida do teu líder. Dê graças a Deus por aquilo que você concordou com ele em servir. Sirva com alegria, com interesse de coração e vai ganhar o teu denário no fim do dia. Então louva a Deus quando o irmão sai do ministério de boca fechada, não denigra a imagem do seu líder, abre outro ministério, Deus abençoa e ele é um ponto de referência. Não seja como esse trabalhador que combinou um denário e teve inveja no coração porque Deus quis mostrar a sua generosidade, ou o patrão quis mostrar a sua generosidade aos demais que contratou uma hora, porque isso é Jesus. Jesus é assim. Jesus descobre a nossa incompetência com essas coisas. É encostando em nós pessoas que não merecem, mas manda a gente ajudar só para ver se a gente obedece. Aprende isso, queridos. Muda o seu jeito de agir, de pregar. Você tem um Deus como o Senhor. Não pode ser de confusão. Não pode. Deus não é de confusão, irmão. Então, em nome de Jesus, é tempo da gente corrigir. É tempo, querido. Não vá no embalo de pastor briguento. Ele pode ser de Deus, mas é briguento. Não vai nesse embalo, não. Fique com a palavra de Deus. Procure os ensinamentos de Jesus. Procure. Se liberte da inveja, da soberba, da ingratidão. Se liberte disto. Faça a obra boa. E você vai ver que o Deus bom vem para a tua vida e muda a tua história. Amém, Jesus? Graças a Deus.